Caríssimos irmãos e irmãs, fiquemos de pé para a aclamação ao Evangelho. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões, para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-los aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom dia mais uma vez. Você, meu irmão, minha irmã, que aqui está na Igreja do Divino Espírito Santo do Estácio, bem como aqueles e aquelas que nos acompanham através do canal do YouTube desta igreja. Neste 18º domingo do tempo comum, eu e você somos chamados a fazer experiência do amor de Deus como providência. Providência diante daquilo que são as chamadas necessidades básicas do ser humano. Quais são as nossas necessidades básicas como seres humanos? Comer, beber. São as 2 ações necessárias para nos manter com vida. E neste 18º domingo do tempo comum, somos convidados a perceber que a providência de Deus não é necessariamente uma ação só de Deus, mas é uma ação de Deus que quer na minha vida e na sua a nossa participação. Mas para que a nossa participação seja
de fato eficaz, ela precisa estar penetrada e imbuída não de um sentimento, porque a compaixão não é um sentimento. A compaixão é um modo concreto de eu e você expressarmos visivelmente o amor que temos por uma pessoa. Foi o que Jesus manifestou quando desceu do barco. Esta atitude de Jesus, ela é impactante na minha vida e na sua. Quando eu e você nos aproximamos de Deus, nos aproximamos de um Deus rico em bondade, em misericórdia e em compaixão. Lamentavelmente, muitos de nós, quando pensamos em Deus, a partir de nossas fraquezas, de nossos pecados, de nossas infidelidades, pensamos sempre em Deus como um juiz que castiga. Quando a proposta do reino de Deus, esta sociedade alternativa que Jesus instaurou no mundo, como um local onde se deve e se pode fazer experiência de Deus, bondade, misericórdia e compaixão. A primeira leitura tirada do livro do profeta Isaías, no capítulo 55, traz uma proposta muito interessante: comer e beber sem ter que pagar. Essa é a primeira parte. Mas na segunda parte diz: melhor é gastar o dinheiro que tem com o alimento e a bebida para o corpo. Eu consigo perceber nessa primeira leitura, na voz de Deus, através da voz do profeta Isaías, um chamado à humanidade a perceber aquilo que seria um meio eficaz para diminuir as distâncias entre os seres humanos: a justiça social. Não estou querendo falar aqui de denúncia social que está em moda, inclusive dentro de determinados segmentos da igreja, usando a denúncia social como se fosse sinônimo de profecia, e é um equívoco. Os profetas, eles anunciaram a verdade, e ao anunciar a verdade, a denúncia da mentira era concomitante. Os profetas anunciaram a justiça de Deus, e como consequência, a justiça de Deus revelada pelo profeta mostrava a injustiça praticada pelos seres humanos. Os profetas anunciaram a bondade de Deus, e ao anunciar a bondade de Deus, denunciavam como consequência a maldade do ser humano. A meu ver, seria um equívoco pensar o profeta somente como alguém que denuncia o erro. Não, ele anuncia a verdade, e é a verdade que desmascara os nossos erros. De tal modo que a justiça social, ela é o caminho para vencer as desigualdades que tanto devastam nossas sociedades. Poucos com muito, e milhares sem o mínimo necessário para viver. Um cristão deveria se sentir incomodado na sua consciência de não fazer parte deste projeto do reino de Deus, marcado pela justiça. É exatamente o que Jesus diz: buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, o mais virá por acréscimo.
De tal modo que São Paulo, na segunda leitura, ele nos propõe uma reflexão a partir de 7 realidades que eu e você podemos experimentar na nossa vida. Quem nos separará do amor de Cristo? E aí ele pega 7 realidades: tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Isto é, 7 realidades que ele, em primeira pessoa, experimentou por ser um missionário de Jesus Cristo e do seu Evangelho. De tal modo que, na medida que eu e você nos aproximamos de Deus e do seu amor, vamos experimentar, podemos experimentar, na maioria das vezes experimentamos como consequência desta aproximação minha e sua do amor de Deus, das oposições que são feitas ao amor de Deus. São Paulo é para mim e para você um grande exemplo de que nada nesta vida pode nos separar do amor de Deus. Agora, eu e você devemos sim pensar sempre com que intenção eu e você nos aproximamos de Deus. Avaliar se existe retidão nas orações que dirigimos a Deus, nos pedidos que fazemos a Deus. Porque a nossa postura diante de Deus não pode ser uma postura meramente passiva, precisa ser uma postura ativa, comprometida com Deus e com a sua palavra. Já já o mês de agosto nos levará ao encontro do mês da Bíblia no mês de setembro. Não vamos esperar o mês de setembro chegar para a gente intensificar. Peguemos agora a palavra de Deus e deixemos que esta palavra seja uma força capaz de revelar, sabe o que? Revelar nossas falsidades. O Evangelho de hoje, ele é muito curioso. Ele revela a falsa preocupação com o bem-estar do povo. E sabe em quem? Os discípulos. Qual é o primeiro momento do Evangelho de hoje? Jesus ouviu a notícia de que o seu primo João Batista fora executado na prisão. Ele sabia muito bem dos vínculos ele e seus discípulos tinham com João Batista e de João Batista com eles. Qual é a sua providência? Entre aspas, fugir, sair da mira dos herodianos, porque aquela perseguição podia resvalar neles. Mas o dado curioso é que, entre aspas, como eu disse, ele foge às claras, porque todos das cidades à beira do lago da Galileia perceberam claramente que sobre aquele barco estava ele e os seus discípulos. Então foi uma, entre aspas, fuga às claras. Da mesma forma que eles eram vistos pelas pessoas que foram a pé até ao encontro dele, ele e seus discípulos também do barco podiam ver a multidão que caminhava. Jesus sabia que haveria um encontro. Agora, a surpresa que eu e você temos ao ler é esta: ao descer do barco, qual foi a atitude de Jesus? De indignação, do tipo, pronto, estamos denunciados, todo mundo sabe onde a gente está. Não, a atitude dele foi de compaixão. No Evangelho de São Marcos, este mesmo episódio vai acrescentar: eram como ovelhas sem pastor. E o que faz Jesus? Se entretém com eles, isto é, os alimenta com a palavra, porque ele nos ensinou, citando o livro do Deuteronômio: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E naquele momento,
O que aquelas pessoas precisavam era da palavra dele, e a grande consequência da palavra que eles anunciou foram as curas. As curas que eu e você precisamos na nossa vida são consequência, plural melhor, são consequências da nossa adesão a Deus e a sua palavra. E é neste momento que os discípulos intervêm e dizem algo que eu diria desconcertante para Jesus. Então, lembrados que os 3 domingos anteriores nós fomos iluminados pelas parábolas do reino dos céus. Das 7 parábolas, 6 estavam ligadas à agricultura, e sabemos que da agricultura sai o alimento. A última parábola ligada à pesca, onde o peixe também é alimento. Então, essas 7 parábolas agora se concretizam neste episódio. E é fantástico. Os discípulos se aproximam, como eu e você muitas vezes, quando não queremos nos comprometer com a necessidade do próximo, a gente faz a mesma coisa. Despede o povo. O lugar é deserto, para que eles possam ir nos povoados vizinhos e comprar o que comer. Como quem diz, já passaram muito tempo com você, a necessidade agora é outra. E Jesus os desafia: dai-lhes vós mesmos de comer. É aqui que a providência de Deus intercepta aquele que acredita em Deus, aquela que acredita em Deus, pois sabe que a providência divina acontece não simplesmente como um pão descido do céu. O maná desceu do céu porque no deserto eles não podiam cultivar, então Deus ali era o único responsável pela subsistência, mas já não estavam mais no deserto, estavam numa realidade que agora era necessária comprometê-las com a necessidade do povo. Dai-lhes vós mesmos de comer. Em outras palavras, concretizem através de vocês a providência divina, a providência de Deus. Mas só temos 5 pães e 2 peixes. O que é isso para essa multidão toda? Aqui vamos assistir a reversão de toda a situação. Numa localidade chamada Tábaga, à beira do lago da Galileia, foi encontrado um mosaico com uma cestinha de 5 pães e 2 peixes. E a tradição adotou Tábaga como o local da multiplicação dos pães e dos peixes. Também nas catacumbas de Priscila, em Roma, foi encontrado um afresco numa das sepulturas com a cestinha de 5 pães e 2 peixes. Muito já se escreveu sobre os 5 pães e os 2 peixes. Já li diversas interpretações sobre os 5 pães e os 2 peixes, mas a que mais me convenceu foi a que o professor Matias Greiser, da PUC de São Paulo, ofereceu. Os 5 pães representam os 5 primeiros livros da Bíblia, a Torá: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. A lei de Deus na história da humanidade. Os 2 peixes se alimentam deste pão, e os 2 peixes são os profetas e os outros escritos, isto é, aquilo que mais tarde vai se tornar o nosso Antigo Testamento. Aqueles 5 pães e aqueles 2 peixes era a revelação das promessas do Antigo Testamento, que agora se concretizam em Jesus. E é nesse momento que Jesus vai tomar 7 atitudes. 7 atitudes. Uma 8ª será dos discípulos. Primeira atitude: trazei-os aqui. Os 5 pães e os 2 peixes se tornam ofertório. Trazei-os aqui, isto é, para que sejam colocados nas mãos de Jesus.
Segunda atitude, mandou as multidões se sentarem na grama. Ué, tem alguma coisa que não vai. Os discípulos disseram para ele o quê? Despede a multidão, porque o local é deserto. Ora, quando Deus entra em ação, a realidade muda. O deserto deixou de ser deserto e agora tem grama. Por quê? Porque Deus tomou a decisão de mudar a situação. Terceira atitude: pegou os 5 pães e os 2 peixes, aceitou a oferta, ergueu os olhos aos céus e pronunciou a bênção. Jesus nunca tomou nenhuma atitude sem envolver o Pai. Partiu os pães e os deu aos discípulos. 7 ações de Jesus, e agora a 8ª, que é dos discípulos. E os discípulos os distribuíram às multidões. Vejam que dado curioso. Qual foi a ordem que Jesus deu a eles? Dai-lhes vós mesmos de comer. O que eles responderam? Somos incapazes. Então vem Jesus e os capacita, coloca nas mãos deles, devolve a eles aquilo que eles colocaram nas mãos de Jesus. O que eles colocaram nas mãos de Jesus? A matéria do milagre. Aqui eu e você precisamos aprender isso. Por que muitas vezes as situações não mudam na minha vida e na sua? Porque a gente quer que Deus faça tudo, e Ele nunca fará tudo. Ele fará tudo aquilo que compete a Ele fazer como Deus, mas aquilo que compete a nós fazermos como seres humanos, Ele não vai fazer no nosso lugar. Enquanto eu e você não colocarmos nas mãos de Deus a matéria do milagre, o milagre não acontece. É como disse Santo Agostinho: Deus que nos criou sem a nossa participação, não nos salvará sem a nossa participação. Eu e você deveríamos voltar hoje para casa pensando isso. O quanto eu e você temos simplesmente passado para Deus os nossos problemas, sem nos envolvermos com os nossos problemas na solução que eu e você pedimos a Deus que aconteça para a nossa vida e para os nossos problemas. Qual foi o resultado destas 7 ações de Jesus? A multiplicação dos pães e dos peixes, a alimentação de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, o que eleva o número para quase 20.000. Eu e você não deveríamos ficar simplesmente atentos ao milagre. O milagre sim é algo que chama a nossa atenção, e aí a gente pode perder o que de fato devemos aprender no contorno, e não ficarmos simplesmente presos ao milagre. O milagre chama a atenção, mas mais importante do que o milagre é o Senhor que fez o milagre. Eu e você não precisamos do milagre. Eu e você precisamos do Senhor que faz o milagre. Que os pães sejam símbolos da Eucaristia, eu e você não temos dúvida, mesmo porque o relato da multiplicação dos pães é um prelúdio da Eucaristia. Agora, a presença dos 2 peixes também é muito significativa, e aqui vai um acréscimo de cultura bíblica. Peixe em grego é ictus, um acróstico que vai ser usado para dizer Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador. Vejam quanta riqueza nas leituras que nos são propostas nesse 18º domingo do tempo comum. Mas mais do que ficarmos presos e ligados a essa riqueza, é agora preciso perguntar o que a gente vai fazer com ela. Guardar para si ou acolher tudo isso e espalhar, levar aos outros, alimentar os que têm fome e sede de Deus à nossa volta, nos deixar provocar para que a gente também, com a mesma compaixão do Senhor, estejamos disponíveis a ajudar quem está
passando fome e passando necessidade material, envolvidos com esta palavra que hoje vos foi proclamada. Um minutinho de silêncio para a gente pensar nisso.